graça por nós nesse dia. Pedimos que o Senhor perdoe todas as nossas falhas. Nós somos devedores do Senhor. Mas a cada dia nós queremos ser aperfeiçoados. O Senhor, de fato, possa engrandecer-se na nossa vida. Senhor Jesus, abençoa cada um de nós, cada um dos irmãos presentes. Que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um. Ó Senhor Jesus, para que nós possamos ver esse assunto tão importante. Senhor Jesus. Amém. Nós vamos hoje, irmãos, para a última mensagem dessa série. Só que antes de nós começarmos a mensagem propriamente dita, nós vamos dar uma olhada na título geral da mensagem, né? Como é que é mesmo? Quem tem ajuda eu ler. Uma visão geral central e da presente verdade da restauração do Senhor antes da sua manifestação. Nós sabemos que a um dado momento o Senhor vai fazer um rapto. Ele vai tomar a sua noiva. Amém. Entenderam? Entenderam isso, irmãos? E isso é algo que nós temos que estar esperando a cada dia. Como a Margaret Barber, né? Às vezes a gente acha até exagerado na busca e na concentração que ela tinha e na sua esperança que o Senhor podia chegar a qualquer hora. E nós sabemos que ela está absolutamente correta, porque o Senhor pode chegar de uma outra maneira. Eu estou aqui hoje e amanhã posso não estar. Quantas pessoas que acontece isso, irmão? Uma pessoa, ela parte dormindo, a outra cai, totalmente morta fisicamente. Então, nós precisamos ter uma esperança viva. Ter uma esperança viva é nós estarmos a cada dia dispostos a nos encher mais do Espírito. O Senhor Paulo fala assim, não olhei para o vinho em que há contenda, mas enchei-vos no Espírito. E nós sabemos que o que nós tornaremos depende diretamente de enchermos no Espírito. Todos devem saber que nós somos compostos de 3 partes. Essa que está aparente, alma, que vem logo em seguida, e espírito mais no profundo. Todas as pessoas, ela tem um momento em que ela se concentra lá no profundo e diz assim, o que será de mim? Eu estou dizendo com uma pessoa que não tem o Senhor. Estou falando uma pessoa que ainda não recebeu o Senhor. Mas mesmo nós, não tem algum momento que você pensou que você está em falta com o Senhor? Eu acho que todos nós temos pensado isso. É por isso que nós temos que ter, sempre nós, um desejo de cada dia nos encher mais do Senhor. Por isso que Jesus falou no capítulo 6 de João, que nós temos que comê-lo. Tá certo?
aquele que não beber o sangue, não comer a carne do Filho do Homem, não terá vida em vós mesmo. Nós precisamos comer o Senhor. O que significa isso, irmão? Nós precisamos permitir que o Senhor, através do nosso espírito, possa permear um pouco mais da nossa alma. E é na nossa alma que está todos os problemas. Às vezes, nós até percebemos que está, mas somos tão insistentes no nosso homem natural que pisamos por cima e continuamos da mesma maneira. E essa palavra que nós vamos falar nessa noite, nós vamos ver o que seremos finalmente. Isso, irmãos, de ontem para hoje, falta um dia menos para que o Senhor volte. É por isso que essa irmã, ela tinha esse anseio. O Senhor vai voltar. Logicamente, nós sabemos que algumas coisas têm que acontecer para que o Senhor volte. E caminha a passos largos. Entendeu? E nós esperamos que nessa noite nós possamos ser um pouco mais edificados. Sabe o que é ser edificado, irmão? Permitir que o Senhor se deposite um pouco mais na nossa vida. Isso é um problema meu, é um problema seu, é um problema de cada um de nós. Nós podemos deixar a tampa da nossa garrafa tampada e não permitir que o Senhor penetre. É verdade ou não é, irmão? E quanto mais os dias se complicam, mais distraídos nós ficamos. Mas não devemos olhar nada para isso. Não devemos olhar para isso, não. Nós devemos saber que o Senhor é fiel. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamado para a comunhão do seu Filho. Para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo. Então nós temos que estar na comunhão do Senhor. Veja a diferença quando nós estamos laborando na palavra com o coração aberto e quando você está fazendo coisas assim fúteis, coisas que não tem nada a ver. E vai dizer que o Espírito não está lá dentro nos cutucando? Por isso eu quero dar uma palavra rapidamente sobre uma visão geral do encargo central. Qual que é o nosso encargo, irmãos? Eu vou dizer já, para que os irmãos fiquem com isso na sua mente, no seu coração, no decorrer de toda a mensagem. O nosso encargo central deve ser, finalmente, todos nós sermos consumados na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não é uma cidade física. Quando o Senhor revelou o livro de Apocalipse para João, logo no primeiro capítulo, eu só quero ler esse versículo aqui. Revelação de Jesus Cristo. O Senhor aqui está revelando algo muito sério que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer. E que ele tornou conhecida por meio de sinais. Então, irmãos, em primeiro lugar, você tem que ficar totalmente ciente que tudo que está escrito em Apocalipse são sinais. Mas no profundo desses sinais existe uma grande realidade. E essa grande realidade é que nós temos que ter os nossos óculos muito forte, muito normal, para que você veja. Porque senão você se torna uma pessoa
totalmente geral. Tá certo? Você vai dizer assim, não, mas por que nós somos assim, tão fechados? Quem disse que nós somos fechados? Nós somos muito abertos. Se você é fechado, seja aberto. A hora que você encontrar um irmão que não reúne conosco e que você tem certeza que ele não conhece essa realidade que o Senhor mostrou para nós e que muitos de vocês viram e alguns ainda não viram, é uma oportunidade que você tem para que você possa dispensar naquela pessoa a palavra que é o encargo geral. Então, vou continuar. Então, fica certo aqui sim, ó, combinado? O que fala em João, Apocalipse, no livro que João recebeu essa revelação do Senhor, ele recebeu por meio de sinais. Eu só vou dar um exemplo bem forte para que os irmãos entendam o que é um sinal. Quando João Batista estava batizando, Jesus veio para ser batizado porque chegou a hora dele iniciar o seu ministério na terra. Quando ele viu Jesus que estava se aproximando, ele disse assim, eis, o que significa eis? Olha, veja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele falou isso? Porque no Velho Testamento, a expiação era apenas cobrir o pecado. Então Deus cobriu o pecado, algo tão nojento que Deus não suportava ver, ele cobria o pecado com o sangue dos bodes e de carneiros e assim por diante. Mas quando Jesus veio, ele veio para tirar os pecados. E esse tirar dos pecados tinha um alvo, para que essa pessoa, depois fosse regenerada, recebesse Deus para dentro dele, fosse aperfeiçoada, totalmente cheias do Senhor, para se tornar finalmente a Nova Jerusalém, que não é uma cidade física. A Nova Jerusalém é a composição, é a consumação final e máxima do Deus triuno, mesclado com o homem, para toda a eternidade. Então a Nova Jerusalém, você pode já fixar na sua cabeça, na sua mente e no seu coração nesse momento, que a Nova Jerusalém, ela não é uma cidade física, mas é a consumação do propósito eterno de Deus de ter para toda a eternidade, que será a causa do louvor de todas as coisas positivas do universo, do Deus coletivo. Nova Jerusalém é o Deus coletivo, é o Deus aumentado. Entendeu, irmãos? Agora eu pergunto, quando ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus era um cabrito? Não era. Mas ele estava falando daqueles cordeiros que apenas cobriam o pecado, agora ele veio para tirar o pecado, apagar os pecados. Mas para isso, não vou falar porque vai gastar muito tempo, mas para isso era preciso que ele morresse no nosso lugar, porque tinha uma dívida para pagar perante Deus que nenhum homem poderia pagar. Então o próprio Deus, na segunda pessoa da Trindade, ele se encarnou e veio à Terra. Então quando Jesus veio à Terra, o Pai veio com ele e o Espírito veio com ele. E isso foi mostrado no batismo dele. Você viu como a voz falou do céu. Eis, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E quando ele foi batizado, João falou assim, eu vi o Espírito Santo descer como pomba sobre ele. Então nós vemos aí o Deus triuno. Vamos acostumar, irmão, com essa linguagem da novidade de vida. Quando o Pai, o Filho vem, o Pai vem, o Espírito vem.
Então ele foi batizado ali para iniciar o seu ministério. Para que era isso, irmãos? Para que ele pudesse, através da sua morte e ressurreição, regenerar todos os homens da terra que realmente crescem nele, para se tornar, então, um corpo coletivo que daria um testemunho de Deus na terra, em vida como nós estamos hoje, e finalmente ele estaria nós, juntamente com ele, seria o grande corpo coletivo de Deus. Por isso que muitas vezes nós falamos, Deus tornou-se homem, para que o homem se torne Deus, em vida e natureza, mas não na deidade. O que significa isso, irmãos? Que nós temos Deus em vida e natureza. O Deus completo, em vida e natureza. Mas não na deidade, significa que nós não seremos Deus categoricamente. Mas o nosso ser, todo o nosso ser, estará cheio totalmente de Deus, mas não teremos a deidade. Não ter a deidade significa, por exemplo, os irmãos já deram exemplo aqui, muito bom, né? Quando você coloca a água quente aqui, aqui você tem o saquinho de chá, vamos dizer que seja lá erva doce, você coloca o chá na água fervente, ali a essência do chá vai ficar ali impregnada, misturada, amalgamada com a água. Mas o saquinho você nunca será. Entendeu, irmão? Muitas pessoas ficam com o pé atrás quando a gente fala que nós somos Deus em vida e natureza, mas não na deidade. Deus tornou-se homem para que o homem se torne em Deus, em vida e natureza. Nessa mensagem mesmo, quando fala que nós somos deificados, dá a impressão que ele está falando que nós seremos endeusados, seremos Deus também, assim, digamos, 100% Deus em todas o seu poder. Irmãos, é fácil você entender isso. Que nós nos tornamos Deus a partir de um momento. Mas você foi criado. Como uma criatura vai virar Deus na deidade? É um estudo muito profundo isso aí, irmãos. É preciso que a pessoa esteja com o coração aberto. Se ela não tiver com o coração aberto, eu já sei de pessoas que ficam criticando sobre isso. Então agora eu vou falar do título rapidamente, depois nós vamos ler. Uma visão geral do encargo central. Qual que é o encargo central, irmão? É que nós sejamos totalmente cheios de Deus, 100%. Se não estiver 100%, na revelação do Senhor, no seu arrebatamento, você não vai participar. E que vai ser a noiva do Cordeiro. Porque você não tem a integridade de Deus na sua vida, em todo o seu ser. Por isso que nós não precisamos levar a sério isso aí, irmão. Às vezes nós levamos tanto na banalidade, né? Hoje, se eu puder, eu faço, amanhã, ou se eu puder, eu vou, se eu puder ler a Bíblia, eu leio, senão eu não leio, eu tenho outras coisas, está uma correria e tal. Irmão, não engane a si mesmo. Não engane a si mesmo, Cidinho. Porque todos nós damos esse fora. Nós precisamos estar aqui ciente de que nós estamos nessa terra única e exclusivamente para ser cheios de Deus. Só para isso que nós estamos aqui. Então o encargo central é exatamente isso, porque essa é a presente verdade. Quando Martinho Lutero
ele viu que estava aquele escândalo no catolicismo romano, ele viu que as pessoas estavam pagando dinheiro para ser perdoados. Teve pessoas que davam ouro para as pessoas, dava tudo. Quando ele pecava, ele tinha que pagar alguma coisa para pagar o pecado. Aí, o Senhor levantou mesmo o Martim Lutero para dar o pontapé inicial. E ele se rebelou entre aspas, né? Porque ele estava certo. E ele disse que não é uma questão de você pagar, porque a salvação é pela fé, recebendo o Senhor. É pela fé, irmão. Quando você creu no Senhor, você não imagina a bomba atômica que entrou dentro de você para te dar uma situação de vitória em toda a sua vida. Ninguém pode ir contra nós, porque nós somos deuses em vida e natureza. O Senhor está no nosso espírito, mas Ele não quer parar lá. Ele quer ensopar todo o nosso ser, a ponto de você parecer um fanático. Esse cara, essa pessoa, só fala em Deus, 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 Deus. Isso enche a barriga? Entendeu, irmão? Enche sim. E enche muito ainda. Porque quantas pessoas, eu não sei mostrar alguma aqui, mas quantas pessoas que morreram de fome, mas não negaram o Senhor. Então Deus não enche a barriga. Deus enche tudo nós. Deus enche tudo. Então, qual que é a presente verdade? A presente verdade é, na época de Martim Lutero, a presente verdade era a justificação pela fé. Foi o começo, justamente por causa disso. Mas logo em seguida, já surgiu a divisão com a igreja luterana, igreja não sei o quê, igreja isso, igreja aquilo. Quer dizer, no aspecto de crer que somente através de Jesus Cristo, crendo nele é que nós seremos salvos, isso está correto. Mas fazer divisão por causa disso é totalmente desagradável ao Senhor. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor fica muito triste no seu coração quando a pessoa não entende que o que o Senhor deseja é nos encher. E se o Senhor nos enche, nós jamais teremos uma atitude de menosprezar um irmão, mesmo que ele não reúna conosco. Mas nós temos a realidade, nós temos a verdade, e praticamos essa verdade, e queremos continuar praticando essa verdade, e não queremos que nada venha nos embaraçar com relação a essa verdade. Nós precisamos prosseguir nessa verdade. E verdade, os irmãos sabem que a realidade é verdade. Nós temos a realidade. Eu sou o caminho, a realidade e a vida. Então hoje nós temos a presente verdade. Qual que é a presente verdade? A presente verdade é que nós finalmente seremos consumados na Nova Jerusalém, que é o grande sinal, que é uma grande cidade. E isso vai ser a consumação. Então a presente verdade é essa. Mas agora nós temos que ter um encargo para levar adiante essa presente verdade e saber apresentar para as pessoas, para que você não vá falar algo que ao invés de você ajudar a pessoa, você vai acabar confundindo. Então nós precisamos ter um encargo. O encargo qual é esse? O encargo é você não entendeu algo, você procura um irmão. Procura um irmão. Ô Toninho, você podia me ajudar a entender isso aqui? Porque aqui nós encontramos muitas coisas que é motivo dos opositores falar contra nós. Aí entra aquela outra situação.
Olha, o que interessa é que você tenha Cristo, ame o Senhor, não interessa onde você está. Essa não é a palavra de Deus. É uma palavra contrária. É a palavra do inimigo. Porque o Senhor Jesus, quando orou, a sua oração foi dita, para que ele e o Pai sejam um, assim como eu e ti somos um. Ele já estava incluindo todos nele, no Pai e no Espírito. Então, irmãos, as coisas vão encaixando de uma certa maneira, e quando você vai ler a Bíblia, fica totalmente cristalina para você. Não adianta você querer insistir com uma pessoa quando ela deu contra. Quando ela deu contra, o véu caiu espesso na vista dele. E se você insistir com ele, você vai arrumar um inimigo. Então, não houve entrada ali, fica quieto, ore por ele, que o Senhor vai fazer a obra. A obra é feita através da oração. Por que o Senhor gastava tanto tempo orando diante do Pai? Porque naquele momento ele era homem. E como homem ele viveu Deus 100% naquele corpo humano. Mas ele foi tornar totalmente constituído de Deus mediante a ressurreição. Ele se tornou o primogênito de Deus. Então ele é o nosso modelo, porque ele é o primogênito entre muitos irmãos. Entenderam, irmão? Então, o encargo central é exatamente isso. A presente verdade hoje é essa. É que nós vamos tornar a Nova Jerusalém. Se pegar a Bíblia do começo e passar por toda ela, até chegar em Apocalipse, no versículo 21, ali vai ter uma revelação, mas você tem que estar aberto. Se você não estiver aberto, você não vai conseguir compreender. Entendeu? Então, essa é uma palavra muito, muito maravilhosa. Eu vou ler algumas. E hoje nós vamos entrar na última mensagem. Então, os irmãos já entenderam o encargo central, né? E da presente verdade. Essa presente verdade, ela veio para ficar. Tá certo? Nós precisamos pregar o Evangelho, como foi feito ontem. Se o Senhor permitir, nós vamos fazer uma vez cada 2 meses. Aí a gente vai continuar orando. Os irmãos não ficaram felizes quando vieram tanta pessoa assim? Eu acho que veio mais de 20 convidados. Entendeu? A palavra ficou. Entendeu? Ele vai ser incomodado com a palavra. Aí uma hora ele volta. Eu não sei se naquele cartãozinho algumas pessoas pediram visita ou quer saber mais, tal, entendeu? Mas é um assunto que nós precisamos cuidar e que todos os irmãos devem ter interesse. Por isso, irmão, que nós queremos deixar os irmãos claros para que o nosso viver seja um viver que possa expandir o reino de Deus, tanto na questão da vida como na questão do número de pessoas, que é isso que o Senhor quer. O Senhor está esperando completar o número dos vencedores. Eu sou um vencedor? Você é um vencedor? Nós já conseguimos entregar nossa vida e dizer, Senhor, o meu negócio é o Senhor. Eu sei que eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha família, mas o meu negócio é o Senhor. Quantos irmãos têm a coragem de fazer isso? Irmãos, é uma vida de luta, uma vida de dificuldade. Entendeu? Você tem que desistir de muitas coisas. Mas você não consegue desistir por si. Você tem que ter Deus. Quanto mais Deus ilumina, você olha para trás e fala, mas que besteira que eu estava enrolado. Olha que coisa mais maravilhosa. Então vamos lá. Tornar-nos a Nova Jerusalém. Eu acho que não vai ser tão difícil para os irmãos entenderem agora, né? Nós vamos nos tornar a Nova Jerusalém. Que coisa maravilhosa.
Senhor tinha como centro na terra Jerusalém, dos judeus. Depois, por causa da sua misericórdia, ele fez uma estratégia para que os gentios também pudessem ser povo de Deus. Ele fala, de ambos os povos fez um, fala em Efésios logo no capítulo 2. Então, hoje, não tem nação. Não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre. Todos nós são um em Cristo. Para a nossa... O título geral nós já falamos. Agora eu vou falar o algarismo romano 1. Para a nossa vida cristã e vida da igreja, precisamos ter uma visão da Nova Jerusalém. Para que nós entendamos o que é ter uma visão, irmão, nós precisamos entender 3 coisas. Primeiramente, a visão é uma revelação. Para ter essa visão, nós precisamos de luz. Quando nós vemos a luz, nós vemos um cenário extraordinário. Puxa vida! Que maravilhosa que é a Bíblia! Como a palavra de Deus é maravilhosa! Como que ela se cumpre! Não tem uma coisa que a palavra de Deus diz que não aconteça. Até mesmo guerra, rumor de guerra. Você não está vendo isso ultimamente? Tudo que a palavra de Deus é realidade. Então você tem que ter uma visão extraordinária. Mas, além de você ver essas coisas aqui na terra, você tem que ver também a Nova Jerusalém. Eu vou me tornar a Nova Jerusalém juntamente com todos vocês. Seja por bem ou seja por mal. Mas finalmente nós seremos um. Mas o que vai agradar o coração do Senhor é a noiva. Tá certo? Num casamento, todo mundo, o noivo entra primeiro, fica lá na frente lá, mas que ninguém está nem aí com ele. Mas quando chega a noiva, todo mundo quer ver, olha o véu dela, olha o mastro que ela está carregando lá. Todo mundo fica totalmente, como é que fala? Fica focado nela, mas fica vislumbrado. Entendeu? Assim é que o Senhor está esperando. Ele está hoje, irmão. Você veio aqui, sabe por quê? Porque Deus está preparando a noiva dele. Deus está adornando a noiva. Então você tem que deixar todas as suas maneiras, a sua antipatia. Pedir para o Senhor, eu sei que eu sou antipático, mas tira isso de mim, que eu possa ser uma pessoa simpática. Os irmãos acham que eu tenho uma cara feia, eu também acho. Mas tem muitas pessoas que conversam comigo, quando ele vai conversar assim, ele fica meio assustado. Mas depois ele vê que eu não mordo. Aí então, parece que a pessoa pega uma grande intimidade comigo. Não estou me promovendo, não. Estou falando que é assim que conhece. Então nós precisamos tirar todas as barreiras para que nós possamos cooperar com Deus, para que Ele possa preparar a sua noiva. Ele está adornando a sua noiva. Paulo falou, tenha o ciúme de vós como o ciúme de Deus. Com o ciúme de Deus. Porque assim como Adão enganou Eva, pode enganar algum de vocês. E eu estou aqui para preparar uma virgem pura para o Senhor. Então, todos os irmãos, quando ele cresce no Senhor, ele passa a ser uma pessoa recebível, né? Uma pessoa acessível. Todas as pessoas começam a gostar dele, não sabe por quê, mas porque ele tem uma preciosidade que é Cristo nele. Então, nós precisamos ter essa visão extraordinária. Quando você tem a visão extraordinária, o Senhor mostra para você,
eu tenho só um povo na terra. Vocês têm que ser unidos. Não tem desculpa, irmão. Se eu estou sendo injustiçado, se algum irmão está sendo injustiçado no meio dos irmãos que tem essa visão, receba. Receba que mais tarde o Senhor vai te glorificar. Não necessariamente alguém vai te glorificar assim, dizer assim, não, esse rapaz aí, nós estávamos pensando diferente dele. Não. O Senhor vai te glorificar no aspecto de você ser alguém que passa também a ser um edificador de colunas. Cada um de nós, irmãos, temos que ser uma coluna na igreja. O que é a coluna? É aquilo que sustenta. Você tem que ser alguém que sustenta o testemunho. E não alguém que começa a prejudicar o testemunho. A nossa vida, irmãos, é uma vida que está sendo olhada por todos e Satanás acusando dia e noite diante do Senhor. Então vejamos nós como nós tratamos as pessoas. Eu já cheguei numa situação, irmão, que a pessoa me falou um monte e tal. Isso é maneira de sei lá o quê, papapá, não vou falar para não comprometer. Entendeu? Ele falou por telefone. Aí depois, eu falei, irmão, se é assim que você pensa de mim, que você está me vendo, você me perdoa. Entendeu? Essa palavra que eu falei para ela, ganhou ela. Eu não poderia falar um monte para ela? Me ofendendo? Será que ela não viu quem eu sou ainda? Grande coisa. Entendeu? Bom, podemos pensar assim. Podemos pensar. Falei, Senhor, tem misericórdia. Depois a pessoa veio arrependida conversar comigo que... Eu falei, não, mas fica em paz. Fica em paz que é assim mesmo. Mas é isso aí, irmão. Satanás está acusando dia e noite. A Nova Jerusalém é uma composição da divindade e da humanidade mescladas e edificada com uma só entidade. Quer dizer, Deus é você e você em Deus. Quando olha, vê Deus. Amém. Não vê a pessoa, mas vê Deus. A mesma vida, natureza, constituição, quer dizer, a mesma vida, você tem agora a vida de Deus. Na sua vida, a vida de Deus está impregnada, encobriu a sua vida agora e você parece Deus. Através do quê? Da constituição. E assim são uma pessoa coletiva. Saiba, irmão, nós e o Senhor, o que o Senhor mais ama é que nós sejamos uma pessoa um com Ele. Tá certo? A Nova Jerusalém é a consumação da visão central da economia de Deus e do pico elevado da revelação divina. Qual que é a visão central da economia de Deus? A visão central da economia de Deus é que Ele quer ser um conosco, com todos os milhares e milhões de pessoas que se converteram, Ele quer ser um. Então se tornará uma cidade que ela tem, quando você olha dela, para a Nova Jerusalém, você vê uma parede, uma muralha de jaspe. Sabe o que é jaspe? Jaspe é uma pedra verde, escura, que significa a riqueza da vida, mas aqui está dizendo que ela é cristalina. Quando você olha para a igreja hoje, você vê um monte de defeito nos irmãos. Mas se você comer e beber do Senhor, tomar mais do Senhor para dentro de você, você vai se tornar Deus em vida e natureza. Constituição e função. Porque a sua vida vai ser uma vida que realmente cativa as pessoas. Vamos para frente. E em Cristo, Deus tornou-se homem
para tornar o homem Deus em sua vida e natureza, para que o Deus Redentor, o próprio Deus, que nós seremos um com Ele, Ele nos comprou. Ele nos redimiu. Redimiu, o que significa? Ele nos comprou. Comprou você? Com o que Ele comprou? Comprou com o seu sangue. Mas Deus tem sangue, mas no Filho Ele derramou sangue. Por isso que Ele é o Deus Redentor. E o homem redimido sejam mesclados, constituídos, quer dizer, tenhamos a mesma constituição, para serem uma só entidade. O que é isso, irmão? A Nova Jerusalém. Então, nessa noite, irmãos, tire da sua cabeça aquela imagem que você está vendo, uma cidade bonita, com ruas de ouro. O nosso irmão ali falava assim, não, se fizer minha casa, botar tudo ouro no chão, eu vou ter prazer de estar numa casa dessa. Pode ficar admirado no começo, mas depois não dá para ficar numa casa assim. Tem que ser normal. Você não vê que muitas vezes você entra numa casa tão luxuosa que você até se sente mal, não é porque sei lá, a sua casa não é igual àquela, não, entendeu? Mas você se sente mal até. Uma casa muito luxo. Você vê aqueles casarão. Não estou aqui criticando nada, cada um faz o que acha que deve fazer. Mas nós seremos redimidos, mesclados, constituídos em uma só entidade. A Nova Jerusalém, capítulo 21 de Apocalipse. Então, a Nova Jerusalém, irmãos, é o Deus coletivo, consumado, mesclado com o seu povo redimido, constituído e consumado. Por fim, o Deus triuno e eterno torna-se a Nova Jerusalém incorporada. Aí é que, outro dia nós tivemos uma mensagem sobre isso, irmão. Não sei se os irmãos entenderam. Incorporação significa que Deus está em nós, mas nós estamos em Deus, um dentro do outro. Seremos coinerentes também. Nós estamos dentro do outro. Mas onde você viu isso na Bíblia? Capítulo 20, 14, versículo 20 de João. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Misturou tudo, hein, irmão? Está um dentro do outro. Isso é que Deus quer fazer. Mas essa palavra, para você falar por aí, você precisa orar. Se você não orar, fala, esse cara está ficando louco. Primeiro ele fala que a gente é Deus. Não concorda. Agora ele fala que nós estamos dentro de Deus e Deus está dentro de nós. Irmão, está na Bíblia, está na palavra isso aí. Por isso que nós precisamos estudar a palavra, espiritualmente falando, não só para ter conhecimento, mas você entender a Bíblia. Por isso que hoje nós temos essa palavra. Uma visão geral do encargo central e da presente verdade. A presente verdade, irmãos, nós somos os privilegiados desse mundo, irmão. Quantas pessoas que passaram e não chegaram a provar isso. Mas nós, na nossa época, nos dizem que estamos vivendo, parece que Deus já mostrou tudo. Basta nós termos estômago para digerir tudo isso. E não me indo contra. Quando eu comecei na vida da igreja, eu ouvi falar algumas coisas assim. Eu falei, não estou entendendo nada disso aí. Será que é isso mesmo? Mas eu não falei assim, não, vou parar com isso. Não. Eu quero entender isso aí. Eu digo para vocês que não foi rápido. Mas é a persistência e o coração. Tá certo? Quando eu comecei num grupo religioso, eu vi os negócios, eu lia na Bíblia e não era daquele jeito. Outro falava um negócio, eu via na Bíblia, totalmente assim, não tinha sentido nenhum. Aí eu orei e falei para o Senhor, Senhor, se aquilo
como é que eu falei mesmo? Assim, se isso que a pessoa está falando está certo, a Bíblia está errada. Mas como eu sei que a Bíblia não está errada, eu quero que o Senhor me mostre para mim a realidade. Sabe o que aconteceu, irmãos? O Senhor mostrou, não foi barato, mas o Senhor mostrou. E aí nós compramos um salãozinho, que é onde a gente está hoje, que alguns irmãos se prontificou a comprar, a bancar para comprar, fizemos um salãozinho. Nesse salãozinho veio muitos irmãos de peso falar a palavra para nós. Irmãos que veio da China, irmãos que veio dos Estados Unidos, veio nesse salãozinho. Então eu percebi, falei, opa, o Senhor honrou o meu questionamento. Eu sei que a Bíblia não está errada, agora eu entendo. Irmãos, quando você lê a Bíblia hoje, algumas coisas você não entende, mas você tem recurso para poder entender. Porque tem irmãos que já pagaram o preço. E está tudo na palavra. Aquilo que você não entende, os irmãos puseram as notas aqui. Essa nota, irmão, teve nota que demorou 30 anos para o irmão colocar essa nota. Não foi algo barato. Para que hoje nós tenhamos a presente verdade no meu sentimento, o Senhor já revelou tudo. Depois de nós sabemos que nós seremos Deus em vida e natureza e será consumado na Nova Jerusalém, hoje eu entendo, você entende por que a Nova Jerusalém é uma cidade de ouro. Porque na Nova Jerusalém, ouro tipifica a natureza de Deus. Então todos nós, quando todas as coisas positivas do universo contemplam a Nova Jerusalém, ela vê um Deus aumentado. E esse Deus aumentado é Ele e seus filhos. Mas esses filhos se tornarão Deus em vida e natureza, mas não na deidade, como eu já expliquei no início. A Nova Jerusalém é uma composição do povo escolhido de Deus, redimido, regenerado. Olha bem, irmãos. Olha, veja onde você vai encontrar uma palavra assim. A Nova Jerusalém é uma composição do povo escolhido e redimido. Quer dizer, Deus morreu por nós, nos comprou, regenerado, porque Ele entrou em nós com a sua vida, santificada, quer dizer, Ele começou a expandir em nós, aí nós fomos regenerados, fomos renovados. Quanto mais nós ganhamos Deus, mais novo nós ficamos, depois nós somos sendo transformados, conformados e glorificados. Dá para entender uma coisa dessa, irmão? Eu hoje estou entendendo. Mas, irmão, você tem que passar horas laborando no Senhor. Nossa vida é para isso. Tá certo? Trabalhar, cumpre o seu trabalho e sobra tempo para chuchu. Para você. Seria bom que os irmãos tivessem o hábito de estudar a Bíblia todo dia. Ler uma porção da palavra, ler com as notas, e ler o Velho Testamento, ainda que nós não temos nota, mas você lê também o Velho Testamento para você poder ter uma visão geral da coisa. E para isso, irmãos, é que nós devemos gastar o nosso tempo. Eu vou lá para frente, e aí, o algarismo romano 2. Nova Jerusalém é a noiva, é a esposa do Cordeiro, a cidade santa, Jerusalém. Olha bem, fala a noiva. O Senhor está preparando a noiva agora. A noiva será os vencedores que serão arrebatados e serão rei, serão presenteados, será uma recompensa, reinarão com Cristo no milênio, dominando as nações. Essa é a noiva.
ela vai ser arrebatada. E ela vai ter esse prêmio. A Nova Jerusalém, a noiva, a esposa do Cordeiro. A noiva são os vencedores. E a esposa do Cordeiro é quando aqueles que não foram totalmente santificados pelo Senhor, não alcançaram a maturidade que Deus realmente deseja, eles vão para um determinado lugar, por uma disciplina, o Senhor disciplina eles, aí eles tornarão 100% Deus em vida e natureza, e aí ele se tornará a cidade santa, que será a esposa do Cordeiro. No aspecto da esposa, da noiva, é os vencedores. É aqueles que um está no campo, um será tomado e deixado o outro. Os dois estavam trabalhando, só que um estava no Senhor. Como o Senhor vem tanto de noite como de dia, porque uma hora é noite aqui, é dia no outro lugar, ele dá o exemplo também. Serão dois numa cama. Um será tomado, outro deixado o outro. Então ele está mostrando que só vai ser tomado aqueles que estão 100% aperfeiçoados. Agora vamos no 2. Vamos para o 3 agora. É muita coisa, irmão. Senhor Jesus fará do vencedor, na igreja restaurada, uma coluna edificada no santuário de Deus, que é o próprio Deus triuno. Então você vai ser uma coluna, nós seremos uma coluna que sustentará a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém nós sabemos que é o Deus que está mesclado conosco e totalmente unido, incorporado, e nós seremos uma coluna para sempre na Nova Jerusalém, exemplificando que hoje na igreja nós também temos de ser uma coluna. Precisamos ser uma coluna. Se a igreja não tiver coluna, não tem como aperfeiçoar os santos. O que é uma coluna? É uma pessoa que se disponha a ser para o Senhor durante o tempo que ela tem além de trabalhar. Ele se torna uma coluna. Para tornar uma coluna, o que precisa? Ele precisa ser constituído do Senhor. Para ser constituído do Senhor, você tem que laborar na palavra, na Bíblia, e hoje nós temos esse privilégio de ter as literaturas. Aí você vai se tornar uma coluna. Tornar uma coluna não é simplesmente você ser uma pessoa que vai fazer um certo... Não, eu acho que o meu ministério é ir por aqui. Então, vou fazer isso. Não, ser uma coluna, primeiramente, você tem... Toda vez que você vai falar com alguém, você tem que ter em mente que Deus quer ganhar ele totalmente. Ele precisa ser um vaso de ouro. Entendeu? Para que ele seja também alguém que constitua as outras pessoas. E agora em Romanos 4. Sobre o vencedor na igreja restaurada, preste bem atenção aí, irmão. Sobre o vencedor na igreja restaurada, o Senhor Jesus escreverá o nome do seu Deus, o nome da cidade santa, a Nova Jerusalém, e o seu novo nome. Então estará escrito o nome da pessoa, significando que essa pessoa pertence a esse nome, e esse nome pertence à pessoa, e esse nome é o próprio Deus triuno, que mostra aqui que, primeiramente, o vencedor escreverá o nome do seu Deus, o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém, e o seu novo nome. Resumindo, os 4 aqui é a mesma coisa. Significando que nós pertencemos e estamos nesses nomes, que é o Deus triuno, processado e consumado, que se tornou o Espírito da vida para entrar em nós, viver em nós e fazer com que nós tornemos a Nova Jerusalém.
Esse nome não significa que agora eu peguei esse livro aqui, coloquei aqui logo no início, Cidinho. Então, esse livro pertence a mim. Não é só isso. O nome significa que nós pertencemos a esses 4 itens que nós vimos aqui. E ele pertence a nós. Então nós estamos misturados, estamos mesclados com o Senhor por toda a eternidade. Amanhã de manhã a gente pode completar algumas coisas que não deu para falar hoje. Se for estudar isso aqui, irmão, você vai levar não só um dia, para ler direitinho, entender. Então, vamos terminar com um cântico 1191. Espero que eu não tenha errado o número. Amém, irmãos? Amém. Aleluia.